Boa noite, petroleiros e petroleiras. Estamos aqui com os candidatos à presidência do CONFEA e do CREA São Paulo, engenheiros Amaury Monteiro e José Manuel. Na nossa reunião plena de outubro, o Sindicato Unificado dos Petroleiros de São Paulo definiu que iria apoiar a candidatura dos colegas que estão aqui conosco. Hoje nós vamos falar do Sistema Petrobras e o Sistema CONFEA-CREA, a soberania e a engenharia. Convido os colegas aqui. Amaury, boa noite. Boa noite. Prazer tê-lo aqui conosco. José Manuel, muito boa noite. Prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Renato Felipe. Temos aqui o nosso colega Gonçalves também. Boa noite. Sindipetro Unificado São Paulo. Perfeito. Boa noite. Bom, a gente vai começar com uma breve apresentação aqui. Começar pela minha apresentação. E a gente já vai fazendo algum encilhamento aqui para tocar esse debate, né? Eu sou o Renato Felipe, sou diretor liberado do Sindipetro Unificado Regional Mauá. Sou geógrafo de formação. Trabalho na Petrobras desde 2006 com o cargo de engenheiro de meio ambiente. Tá? Trabalhei já na Sabesp de 2000 a 2005. Fui conselheiro no sistema CONFEA-CREA, CREA São Paulo, pela Associação dos Profissionais Geógrafos do Estado de São Paulo, entre 2008 e 2014. E sou muito interessado nesse tema, né? Eu e o Gonçalves levamos essa proposição para o sindicato para a gente começar a acompanhar também essa questão da eleição do sistema CONFEA-CREA. O CONFEA-CREA é um sistema que, de certa maneira, vem sendo desacreditado e depois dos últimos governos que tivemos ficou bem desacreditado mesmo. A gente precisa retomar a importância desse sistema. A Petrobras tem muitos profissionais que são filiados ao sistema CONFEA-CREA, né? Nós temos na Petrobras diversas modalidades de engenharia, temos meteorologistas, temos geólogos, temos geógrafos, ou seja, tem vários profissionais que estão filiados ao sistema CONFEA-CREA. A Petrobras está fazendo 70 anos. E apesar de a gente ter tido 80 meses de desmonte do sistema Petrobras, a partir de abril de 2016 até dezembro de 2022, apesar disso, ela ainda continua a ser, nas pesquisas de opinião, a empresa preferida dos profissionais de nível superior. Isso por quê? Por conta dos vários direitos que foram adquiridos pelos sindicatos dos trabalhadores petroleiros desde 1953, desde a fundação da Petrobras. Apesar desse ataque de 80 meses contra os direitos dos trabalhadores, a Petrobras ainda é uma empresa dos sonhos dos brasileiros. Qualquer concurso da Petrobras é muito concorrido. Teve esse desmonte agora e a gente vai falar qual a influência, o que tem a ver o sistema CONFEA-CREA com a soberania da Petrobras. Por que é tão importante a gente falar dos profissionais que estão trabalhando na Petrobras e que estão afiliados ao sistema CONFEA-CREA? Ok? Eu vou passar agora para o Gonçalves para ele fazer as considerações dele iniciais. Gonçalves? Beleza. Eu vou ser um pouco mais conciso, né? Eu sou Francisco Gonçalves, sou engenheiro civil, entrei na Petrobras em 86, aposentei há pouco tempo, agora em fevereiro de 2021, né? E antes de entrar na Petrobras, eu trabalhei também 4 anos e 10 meses, quase 5 anos como empreiteiro dentro da Petrobras, né? E eu vivenciei, eu passei a minha vida inteira praticamente dentro, assim, minha vida de Petrobras foi dentro da engenharia, na área de engenharia, fazendo porção pesada, fazendo unidade para o refino e nos últimos anos para a área de IP, construindo uma unidade de produção de gás natural lá em Urucu, no interior do Amazonas. Trabalhei também construindo plataformas, né? As plataformas da seção onerosa, né? Foi uma experiência assim, muito marcante, muito interessante.
E eu vejo esse momento em que o Cid Petro decide por apoiar os candidatos, né, ao CONFEA e ao CREA de São Paulo, um momento muito interessante, porque é um momento em que nós começamos a perceber que a luta pela soberania nacional, a luta pelo desenvolvimento do Brasil, a luta pela Petrobras, não é uma luta só de engenheiros, só de petroleiros, só de metalúrgico, é uma luta de toda a classe proletária no Brasil. E a gente precisa ter essa consciência, né? A gente precisa ter essa consciência para poder marcharmos juntos, né? Porque separados, se cada um puxar para um lado, a gente não consegue construir muito. Mas se nós dermos as mãos e nós tivermos esse senso, né? Essa sensibilidade, esse sentimento de que nós precisamos estar juntos para construir e para reconstruir aquilo que tem sido destruído aí ao longo desses últimos anos, né? Então, eu fico por aqui, passo a palavra então aí ao José Manuel, ao Mauri, quem quer falar primeiro aí? Bom, primeiro eu quero agradecer muito ao Cid Petro, o Sindicato Unificado de São Paulo, e ao nosso Renato e ao meu xará, de sobrenome que eu brinco muito com o Francisco Gonçalves. Primeiro, é uma honra, é uma alegria gigantesca a gente ter o apoio de uma entidade que tem um símbolo de resistência, de luta, que por si só, sem ter que dizer muita coisa, já clarifica por onde nós estamos indo. Nós temos uma engenharia brasileira que padeceu num processo mais amplo, que é o de romper o que vinha o Brasil conseguindo de desenvolvimento com o apoio da engenharia. Petrobras é um exemplo disso. Nós fomos buscar petróleo a 7 mil metros de profundidade por obra da engenharia brasileira. Quando a Shell não acreditava, quando o mundo não acreditava, o Brasil acreditou. Desceu a 7 mil metros de profundidade com um robô, foi lá e descobriu, trouxe. Já vinha há muito tempo, você é geólogo, não é isso? Geógrafo, você é engenheiro civil como eu, né? Essa coisa estava ali, latente, mas ninguém tinha tido a coragem de dizer, não, vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu quero ressaltar essa pitada de coragem, porque para que a gente lute pelo sistema, com fé, crença, que está debilitado, está entregue a questões pequenas, medíocres, tacanhas, absolutamente desimportantes da engenharia, é preciso ter uma boa dose de coragem. A gente veio aqui falar com vocês e abastecer nossas baterias com essa coragem que nasce na luta, que vocês são herdeiros. São 70 anos, 1953, quando o Getúlio teve dentro de um movimento caudatário, de um grande movimento que o Brasil queria, o petróleo é nosso. Nós estamos há 70 anos de lá e quanta coisa aconteceu, quanta coisa precisa acontecer. Então nós, a engenharia, primeiro, estamos aqui para agradecer, estamos abrindo o coração, peito aberto, uma conversa franca, direta, sincera, e a gente começa dessa forma. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado. E a Mauri? Bom, então, eu sou candidato à presidência do CONFEA, que é o Conselho Nacional, é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. E lá no CONFEA é onde nós discutimos as questões que envolvem a engenharia, a agronomia e profissionais das geociências. E eu tenho uma história muito próxima, não próxima a ponto de ter trabalhado na Petrobras, mas eu fui formado politicamente, na participação política e tudo mais, por gente que participou do Petróleo é Nosso. Do Petróleo é Nosso, que me ajudaram, me contaram essa história de luta do povo brasileiro para que a gente conquistasse a nossa soberania, para que a gente tivesse uma empresa do porte e da grandeza da Petrobras. Foi com muita tristeza que eu acompanhei essa tentativa de desmonte da Petrobras no momento mais importante dela, no momento que ela se diferenciava das outras empresas produtoras de petróleo, por ter descoberto o pré-sal.
E ter proposto, e ter uma proposta no Brasil, de que os lucros provenientes dessa atividade seriam colocados para a educação e para a saúde desse país. Imaginem só o que significaria se nós, em vez de termos mandado boa parte desse dinheiro para uma série de acionistas, nós tivéssemos mandado esse dinheiro para a formação dos nossos alunos, das nossas crianças, das nossas futuras gerações e para a saúde do nosso povo. O que seria desse país? Estaria muito mais forte, muito mais vibrante esse país. Mas não, quiseram derrubar. Não só derrubar a Petrobras, como derrubar os trabalhadores da Petrobras, como emporcalhar todo o movimento, toda a importância que a Petrobras tem para esse país. Ela continua tendo. Não foi fácil. Como disse o Renato, foram 80 meses de tentativa de destruição da Petrobras, mas não conseguiram. E nem vão conseguir. A Petrobras, ela tem ela está marcada e ela está dentro de um processo que é o futuro do país, está vinculado a ela. Hoje, com petróleo, ou com futuras energias, ou com novos processos de desenvolvimento, a Petrobras tem a sua força. E a Petrobras precisa recuperar uma série de questões que foram tiradas dela. Por exemplo, quando pararam de fazer refinarias, quando pararam de vender refinarias, empresas de fertilizantes e tudo mais que quiseram tirar e que estão fazendo falta. Sim, com certeza. E que estão fazendo falta. Basta ver o custo do diesel, basta ver coisa que foi tudo um processo de desmonte que tentaram. Mas que nós estamos na hora de recuperar a Petrobras. Com certeza. A Petrobras é o orgulho do país. Ela é a marca da luta do povo brasileiro pela sua soberania, pelo seu desenvolvimento e pelo futuro das nossas futuras gerações. Era isso que lá atrás, em 50, se fazia. É isso que se faz hoje aqui, a luta pela Petrobras, é a defesa da Petrobras. Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, no Sindipetro Unificado de São Paulo, estar junto com o Renato e estar junto com o Francisco, para a gente participar desse debate e dessa discussão. Perfeito. Eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade. Beleza. Então, já que você já fez aí essa bela introdução a respeito do desmonte e da necessidade de reconstrução da Petrobras, eu quero chamar a atenção para duas coisas que eu considero assim bem importantes. Uma delas é o desmonte da engenharia nacional. Né? Nós estamos, esse ano, completando 10 anos de Lava Jato. Né? E tem um número interessantíssimo que está no livro verde do BNDES, onde nós vemos que de 2004 a 2015, a participação da engenharia nacional no mercado internacional de engenharia saiu de 1,2% para 3,2%, o que não é pouca coisa. Nós quase triplicamos a participação da engenharia nacional no mercado internacional. Só que hoje a gente nem encontra mais. Eu acho que hoje a nossa participação como engenharia é zero. E a gente sabe que a engenharia nacional foi desmantelada. As nossas grandes empresas de engenharia, tem um relatório lá do Diese, aí que nós demitimos, a quebra das empresas de engenharia custou 4 milhões e 400 mil empregos, coisa dessa ordem. Porque teve empresa aí demitindo 300 mil funcionários. E cada emprego na área de engenharia gera uma quantidade gigante de empregos para trás em toda a cadeia produtiva, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que nós precisamos ter em mente. Uma outra coisa que está relacionada à participação da indústria no PIB, porque você sabe que a engenharia está em tudo. E a engenharia é o carro-chefe que puxa o desenvolvimento industrial. Né? Você tem toda uma cadeia produtiva da indústria atrelada na engenharia, infraestrutura, saneamento, ferrovias, estradas, petróleo, tudo. Né? Onde tem engenharia, a indústria está por trás de uma maneira muito forte. E a gente tem visto nas últimas décadas, a gente pode dizer assim, a indústria nacional, a participação do PIB é cada vez menor. Eu acho que 2, 3 anos atrás baixou de 2 dígitos. Hoje a participação da indústria no PIB já é menor do que 10%. Né?
E isso é por conta também, isso está atrelado, intimamente ligado com o desmonte da engenharia nacional. Né? Aí eu vou falar do desmonte da Petrobras, que todos nós vimos também. Aí, né? Ou seja, a Petrobras foi desmantelada. O Supremo encontrou uma brecha lá para dizer que poderia vender subsidiárias, né? Como não precisa de autorização do Congresso para criar subsidiária, então não precisa vender, então não precisa de autorização para vender. Então começaram a fatiar, a promover o fatiamento da Petrobras, né? Até tem um livro aí que eu vou presentear vocês daqui a pouco, né? A Petrobras Fatiada, que nós participamos da organização, eu escrevi um capítulo, foi financiado pela Federação Única dos Petroleiros, foi patrocinado pela FUP, pela IPET, por uma série de instituições. Bem, então a Petrobras ela foi fatiada. E a Petrobras, ela sempre foi um dos grandes motores do desenvolvimento nacional. E aí eu dou um passo além, né, desse desmonte da Petrobras. A gente não precisa só parar o desmonte, a gente precisa reverter o desmonte. Reverter para retomar aquilo que foi entregue de mãos beijadas, aquilo que desestruturou todo o sistema produtivo, todo o sistema Petrobras, que a gente falava que era do poço ao posto, e agora a gente fala do poço ao poste, né? Porque tem a questão da geração de energia elétrica. A gente precisa parar e retomar. E a gente sabe também, aí já indo aqui para minhas considerações finais, que nenhum país ele conseguiu dar qualidade de vida para o seu povo sem investir maciçamente em diversificação econômica. E a diversificação econômica ela passa necessariamente pela engenharia. Porque tudo tem engenharia, como eu falei. Né? Tudo tem engenharia, na habitação, na medicina, na criação de novos equipamentos, de desenvolvimento de novos materiais, né? Em tudo. Nós respiramos em engenharia. Essa aqui é a verdade. Né? E os países que conseguiram dar uma qualidade de vida para os seus cidadãos, eles fizeram o quê? Fizeram investimento em educação básica, desde a educação básica até a educação superior, investiram pesadamente em pesquisa nas fronteiras tecnológicas, né? Eles criaram um banco de fomento para financiar a sua indústria, né? Aliada a essa pesquisa na fronteira tecnológica, eles fortaleceram o mercado interno. E com a pesquisa tecnológica e com o recurso gerado internamente, eles partiram para disputar mercado lá fora. E esse ciclo produtivo, esse ciclo benéfico, né, ele acabou se transformando no motor de desenvolvimento. E aqui no Brasil nós fizemos um ensaio, nós tivemos um lampejo disso agora, na virada do século para cá, né, nos anos 2000. Nós tivemos a Petrobras, por exemplo. A Petrobras foi um grande exemplo. Nós botamos muito dinheiro em investimento, né, em pesquisa de petróleo, para tirar o petróleo que você falou lá de 7 mil metros, que ninguém acreditava. Né? Todo mundo falava, não, vai ser muito caro, mas não tem material para isso. Tal, né? E nós fomos lá e fizemos. Né? Foram 3 prêmios da Offshore Technology Conference. 3, que é o Nobel, né? É o Oscar da exploração de petróleo mundial. Né? E isso é uma demonstração de competência da Petrobras, uma demonstração de competência da engenharia nacional. Essa questão de ir lá buscar o petróleo e de promover uma coisa que, olha, se nós não tivéssemos o pré-sal, hoje o Brasil seria importador, um grande importador de petróleo. E isso fez uma diferença muito grande para nós, né? Para o Brasil como um todo. Então nós tivemos a Petrobras, nós temos a Embraer, né? que é uma empresa também com participação majoritária do Estado. Nós, de 2000 para cá, nós tivemos o submarino nuclear, que nós começamos a desenvolver tecnologia também. Nós compramos os caças Gripen, nós tivemos o banco de hemoderivados lá em Pernambuco, nós tivemos a Ceitec com a indústria de semicondutores lá no Rio Grande do Sul. Nós tivemos mais a Embrapa. A Embrapa começou a virar, que a Embrapa é hoje uma das empresas mais rentáveis do Brasil. Se você pegar o que a Embrapa investe.
e o que a Embrapa arrecada lá na ponta, né, de importação, tal, de exportação e tal, de gerar receitas para o Brasil, é um negócio assim fantástico, né? E veio a indústria naval junto com a Petrobras, que foi sabotada. A indústria naval com toda a engenharia pesada da Petrobras, né? com a siderúrgica, a fabricação de equipamentos, fabricação de tudo, foi tudo sabotado, né? E então, dentro desse contexto, né, o que a gente precisa responder para os nossos amigos petroleiros aqui, para os engenheiros, para os nossos companheiros geólogos, né, para os companheiros da área de agronomia que vão nos ouvir, como é que o CREA e o CONFIA, que, aliás, que estiveram em silêncio sepulcral durante todo esse desmonte, entendeu? Como é que a gente vai fazer, qual é o papel do CREA e do CONFIA para a gente ajudar a Petrobras a reverter isso e a gente poder erguer a cabeça e dizer assim, olha, nós temos uma saída. Nós temos uma saída, nós precisamos retomar todo esse processo, porque nós precisamos da dignidade para o Brasil sobre esse aspecto e para o nosso povo. Eu encerro aqui. Você tocou numa coisa importante. Esta última palavra, quase penúltima que você usou, que é dignidade. O nosso papel, meu, no CREA de São Paulo, com os companheiros que estão conosco, o papel da Mauri no Conselho Federal, os companheiros que também estão conosco, porque é um grande grupo de colegas, de jovens e mais experientes, homens e mulheres que estão com a esperança de virar isso aqui. Mas é preciso botar uma coisa com urgência em funcionamento, que é a capacidade criativa que o brasileiro tem. Nós vamos ter que criar muitas soluções para tirar o pé da lama, porque o sistema está na lama, o sistema está apodrecido, o sistema perdeu o seu sentido, e o ódio que muitos companheiros têm, muita gente boa tem, é super compreensível. Porque afinal de contas, para que serve um sistema desse tamanho? O senhor fala que virou um cartório. Virou um cartório, é um monstro, é um paquiderme, é uma coisa... Mas eu acredito na inteligência da engenharia e na capacidade de percepção. Nós temos uma eleição que vai acontecer agora, 17 de novembro, e praticamente grande parte dos nossos colegas engenheiros e engenheiras não sabem disso. Estou olhando diretamente a vocês. Muita gente não sabe disso, porque o sistema não fez a menor questão de noticiar isso. Gastou muito dinheiro por muita coisa que é, eu diria, menos importante do que o processo democrático. O voto não é obrigatório. Nós somos mais de 1.200.000 no Brasil todo, só em São Paulo mais de 350.000. Que nós tenhamos aí cerca de 200.000 engenheiros aptos a votar. Hoje, se 35.000 sabem da existência da eleição, é muito. E é isso, muito pouco. Então nós temos que politizar o processo, discutir isso, associar isso realmente à busca de derrubar a soberania do país. Porque foi isso que eles fizeram, de fora para dentro. Boicote da indústria naval, boicote da indústria de forma geral, o que aconteceu com a Petrobras. E você citou vários exemplos merecedores de aplauso. Você falou da Embrapa, você falou da Embraer, você falou de outras experiências exitosas no Brasil com a engenharia. Então nós vamos recuperar a autoestima do engenheiro. Você falou em dignidade, por isso que eu peguei a palavra, estou dizendo, a engenharia precisa voltar a ocupar o que a Maurício sempre fala, o papel de destaque ou protagonismo, acho que é essa palavra que você falou, né? O protagonismo, porque aqui entre nós há uma sintonia plena. O Mauri é um velho amigo nosso, um velho lutador. Quando eu digo velho, ele é jovem porque tem essa cara de... É verdade, a eleição tem isso de bom, a gente recupera energia, é impressionante isso. A gente não para um minuto, vai atrás disso, tá atrás, e isso nos fortalece. Agora, o desafio é esse. Nós temos uma categoria de engenheiros, em várias modalidades, que está muito distante do sistema, porque o sistema não fez a menor questão de abraçar o engenheiro de forma respeitosa. O engenheiro não vê o CREA, como não vê o CONFIA, uma casa do engenheiro. Vê como um inimigo, porque o sistema trata o engenheiro como inimigo. Nós vamos parar com isso. Vamos fazer as coisas direitinho. Vocês souberam, não sei, há um tempo atrás, não há muito tempo atrás, mandaram muita gente que estava com a anuidade atrasada por protesto. E muita gente descobriu isso quando foi comprar alguma coisa.
E houve até gente que ficou muito aborrecida, com toda a razão, porque perdeu compra de imóvel, marido e mulher brigaram, porque, olha, eu não sabia que você devia, mas eu não sabia que eu devia, dizia então um colega. Então isso vai acabar. Nós vamos tratar com dignidade, com respeito e com firmeza. E temos que aprender a dizer não para patifaria. Tem muita, vocês estão vivendo bem aí, petroleiro, tem muita patifaria no sistema. Tem muita coisa porca, e a primeira coisa que nós vamos fazer, tanto aqui eu posso dizer para você vai dizer daqui a pouco, né, você pensa disso, meu querido Amaury, é uma auditoria inicial sobre todas as questões contábeis e jurídicas, para a gente entender onde foi parar o dinheiro. E eu quero a grana de volta. Você falou assim, não basta só aplaudir e querer de volta. Nós queremos repatriar esse dinheiro, nós queremos reconduzir os empregos, gerar isso de novo, que a capacidade de capital investido, você investe qualquer que seja a unidade monetária, o número de empregos diretos e indiretos que a engenharia propicia é gigantesco. Esse número é astronômico. Eu me lembro da indústria da habitação que eu participava, fui dirigente dessa área, sindicato, no começo da minha vida profissional, era gigante. Então nós temos uma capacidade de alavancar o programa, de desenvolver. A engenharia vai fazer isso. A engenharia está de volta, o CREA está de volta. CREA, lá no início, hein? Porque tudo isso foi criado com a finalidade de defender a sociedade, de robustecer a engenharia, depois isso se perdeu. Porque veio um sistema de eleição pelo voto, no papel, e aí alguns espertalhões, não todos, mas alguns espertalhões, se apoderaram do sistema e viram no sistema uma grande fatia de possibilidades. Nós vamos colocar todos eles, se possível, olha bem o que eu estou dizendo. Não vai faltar camburão nem algema. E alguém vai dizer, mas esse moço é muito radical. Pois é, com radicalismo verdadeiro nós vamos mudar esse troço. Eu não vou aceitar pilantra dentro do sistema. Esteja onde ele estiver. Se na academia, na associação, no sindicato, pilantra de plantão. Chegou a sua vez de pedir licença e ir embora, que senão você vai embora no camburão. Pode ter certeza, é só uma questão de tempo. Ô Zé Manuel, Amaury, antes do Sindipetro definir esse apoio, obviamente ele passou para mim e para o Gonçalves. A gente não pode tomar uma deliberação assim do nada. Vocês né? construíram assim, isso, claro. falar assim, olha, então pesquisem todos os candidatos, que se não me engano são 7 ao CONFER, Sete. e 8 ao CREA São Paulo. Agora são só 7, um desistiu para apoiar a situação. Ah, perfeito. Isso. E a gente realmente fez uma pesquisa apurada, né? Não foi expedita, foi uma pesquisa apurada, porque a gente tinha o compromisso e a responsabilidade de colocar o nome do Sindipetro, né, nesse apoio, né? É muito sério isso. Muito Sim, sério. mas foi até engraçado porque não foi tão difícil, porque a maioria das candidaturas está sendo apoiada por um campo que não é o nosso campo progressista, tá? E a gente percebeu que a candidatura de vocês está formando um matiz de apoios que até seria improvável em outros tempos. E a gente vê que está se aglutinando vários matizes até do campo do sindicalismo, né? Onde seria impensável, pelo menos no tempo em que eu fui conselheiro, de 2008 a 2014, não se pensava nisso, eu não via isso nas eleições. Amaury e Zé, ao que vocês acreditam essa matiz crescente de apoios que vocês estão tendo? Eu queria só, antes de responder, eu queria destacar, inclusive, até dois aqui, que é o apoio do Barba, aqui, né, do deputado perfeito. Barba, que vem dos metalúrgicos, Barba, aí, que é um grande companheiro nosso, né? Um abraço ao Barba. E no cenário nacional, Guilherme Estrela. Ninguém menos do que Guilherme Estrela apoiando a candidatura aqui dos companheiros Zé Manuel e Amaury. Não é pouca coisa, né? Eu poderia citar outros, mas eu vou ficar com esses dois aqui para não tomar muito tempo aí. Então, mas bom, eu não respondi a primeira, então acho que eu gostaria de pegar um pouco esse aspecto, né? Uma das questões que fundamentou a nossa campanha, o fato de a gente até se lançar candidato, ela veio baseada na percepção de que a partir de 2014, 2015, nós começamos a perder
as características que a gente estava tendo no desenvolvimento desse país. E baseado nessa Lava Jato, fizeram duas grandes vítimas. Uma, a Petrobras, porque ela virou um sinônimo de empresa corrupta, empresa que não levava a nada, e na verdade nós estávamos matando todo o desenvolvimento feito pela Petrobras, todo o trabalho da engenharia, da agronomia e da geociência da Petrobras, que tinha chegado ao pré-sal, que tinha trazido uma nova oportunidade para a engenharia como um todo, e nós estávamos matando esse processo. E ao outro lado, nós estávamos matando as empresas de engenharia nacional, matando a inteligência das empresas nacionais. E, como tabela, nós estávamos matando os profissionais de engenharia. Então nós conseguimos criar, e isso eu era professor, eu percebi muito bem isso, na época professor de curso de engenharia, que a gente começou a matar o interesse do jovem de estudar engenharia, de estudar agronomia, de estudar as matérias das geociências, e começamos a destruir sonhos, e começamos a destruir o país. Nós transformamos a economia brasileira, e aí você colocou muito bem esse aspecto, nós transformamos ela em produtora de matéria-prima. Por isso nós matamos as refinarias, nós matamos as empresas de fertilizantes, matamos tudo, porque só interessava que aquilo que você produzisse, você mandava fora. E com isso, nós deixamos também de financiar os sonhos dos jovens brasileiros, que precisavam de educação desde o ensino básico até o ensino universitário. E ainda tivemos o desplante, nesse último governo desse inelegível, que eu me recuso a falar o nome dele, de perseguir as universidades, de perseguir a ciência, perseguir a tecnologia, perseguir os engenheiros, perseguir todo o processo desse país. E transformamos esse país no quê? Num grande produtor de grãos e de produto para venda in natura, e comprar o produto pronto. Com isso, nós matamos a inteligência desse país. E nós caímos, e isso é fato, de sexta economia do mundo para a 13ª. Então, como é que o CONFIA pode ajudar isso? É simples, como você mesmo colocou. O CONFIA ficou silente diante dessa situação de despautério. Largou essa situação solta. A engenharia estava sendo vilipendiada, os engenheiros perderam seus empregos, viraram Uber, hoje nem Uber não conseguem ser. Quando tem concurso, hoje para engenheiro é concurso para R$2.500, R$3.000 salário por mês, destruindo o salário mínimo profissional, que é lei, e o CONFIA parado. Então o CONFIA tem uma finalidade, ele tem uma importância nesse momento, porque é no CONFIA que se discute leis, que se discute regulamentações, que se discute atribuições, que se chega próximo do governo, que chega próximo do governo executivo, legislativo e judiciário, e nós não estamos chegando lá perto, nós estamos longe, nós estamos fazendo só montando convescotes para levar aquela mesma turma de engenheiros daqui para lá, de lá para cá, sem discutir engenharia a fundo. E tem uma questão que é fundamental. Esse país precisa de desenvolvimento. E desenvolvimento só se consegue se a gente tiver apoio da engenharia, da agronomia e das geociências. Perfeito. E olha, e tem outra. Se não tiver desenvolvimento, também não tem engenharia, não tem agronomia, não tem geociências. Então a gente tem que ter essa noção clara. E para isso nós precisamos investir nas empresas nacionais, nós precisamos investir na Petrobras, nós precisamos investir nas empresas, recuperar as empresas de engenharia nacionais. Nós precisamos lutar contra a privatização da Sabesp, da CPTM. Nós não podemos permitir que empresas estratégicas para esse país sejam privatizadas. Basta ver o que aconteceu aqui esse fim de semana em São Paulo. Um grande desastre e as empresas não preparadas para atender a população. Até hoje, nós tínhamos 500 mil, hoje de manhã, 500 mil residências sem energia elétrica
depois de 4 dias no coisa. Ah, não é problema, houve um problema. Houve um problema ambiental, houve um problema climático que provocou isso. Fato é que as empresas, mais olhando para as bolsas de valores do que para a sua função social, elas deixaram e destruíram as suas áreas de manutenção. Isso. E é isso que aconteceu na Petrobras, acontece nas outras empresas e acontece também com a indústria. Que a indústria, hoje, por esse modelo neoliberal que foi criado nesse país, as indústrias, hoje é muito mais fácil você viver de juro, de renda, do que você produzir. E esse país precisa ser chamado de novo à produção. Nós vamos revigorar a indústria naval, a indústria de base, a indústria em geral, porque nós precisamos recuperar a economia desse país. Nós temos que formar essa economia para os jovens, para as futuras gerações. E aí é que vem a nossa diferença. E o CONFEA tem um papel importante nisso. O CONFEA e os CREAs. Por isso que é importante a gente ter o CREA São Paulo junto com a gente. Porque é neste processo é que nós, como participantes, fazendo com que a engenharia seja ouvida, que a agronomia seja ouvida, que as geociências sejam ouvidas, é que nós vamos conseguir mudar esse país. Transformar ele de um país onde hoje a miséria e a fome campeiam, para um país de prosperidade para as nossas futuras gerações. E nós temos campo para isso. E a Petrobras é fundamental nesse processo. É fundamental. Então, eu queria fazer esse introito para dizer para vocês, olha engenheiros, e olha agrônomos, e olha profissionais das geociências, a eleição do CONFEA-CREA é extremamente importante. Nós temos que reconstruir esse país. Esse país foi destruído nos últimos 10 anos. Tentaram destruir a Petrobras, não conseguiram. Destruíram a indústria nacional, destruíram as universidades nacionais, a ciência e a saúde nacional. E agora está na hora da gente recuperar. É a grande oportunidade. É olhar para que cada pedacinho onde o CONFEA-CREA faz parte é extremamente importante para a gente construir um novo país. Um novo país, não para mim, não para ele, é para nossas futuras gerações. Então temos que estar preocupados com isso. Temos um país a construir e precisamos desenvolvê-lo. E para isso temos que fortalecer a Petrobras, fortalecer as nossas indústrias, rever as nossas universidades, os nossos currículos e reciclar os engenheiros e os agrônomos que estão numa fase, do profissional das geociências, que nós estamos iniciando um novo PAC, 1,7 trilhões de investimento nesse país. E nós não temos e vai fazer falta 380 mil profissionais por baixo. Então, nós precisamos olhar para isso e olhar esse momento e perceber que o CONFEA tem importância nessa discussão. Os CREAs têm importância nesse debate. As empresas têm importância. Os sindicatos têm importância fundamental. Nós temos que nos juntarmos para fazer essa grande tarefa, que é a tarefa de construir o país, que é reconstruir o país. É isso. Quanto tempo nós temos ainda? Nós temos 30 minutos, agora 32 minutos. Eu comecei a contar depois de acrescentar uma coisa. Quando eu falei da atitude firme, ela é firme, mas ela é serena também. Porque nós vamos precisar de todos os profissionais em todos os segmentos. Perfeito. Os campos ideológicos interessam até certo ponto. A politização é importante. Nós temos um campo, nós temos como você identificou com clareza, Renato, claro, e é um fato quase que surpreendente, porque esse segmento sempre ficou meio alheio, ou marginal a isso. Firme na resistência, mas minoritário. E de repente esse campo está vindo para uma lição de casa forte e está saindo desse campo minoritário para o campo majoritário. Nós estamos ganhando as eleições. Nós estamos vencendo as eleições. O desespero dessa turma que está no sistema é enorme. Mas eu quero tranquilizar o cara bom que está lá dentro. Você foi conselheiro. Sim, tem muita gente boa que está aprisionada no sistema pequeno.
que nossa campanha vai libertar o CREA dessas amarras medíocres. Nossa campanha quer fazer isso, colocar o CREA-CONF em sintonia com essa necessidade desse grande desafio. Não é que nós temos que estar à altura desse desafio. Nós precisamos estar atentos e à altura, porque os desafios são muito fortes, muito importantes. Como fazer com a indústria naval num país continental como o nosso? Você falou do submarino nuclear. Eu estive em Itaguaí, vendo o submarino, o casco do submarino. Depois eu fui até Iperó para ver o combustível que se faz ali perto de Sorocaba. A engenharia precisa conhecer mais profundamente isso. É nosso papel democratizar o acesso a essas informações. São informações que, a partir do momento que o sujeito toma conhecimento que ele pode, o Brasil pode, essa nação soberana tem todas as condições de fazer coisas incríveis, exportando aviões, você falou da Embraer, o mundo vem comprar avião aqui. Tá voando, acho que no mundo inteiro tem avião da Embraer voando. Tá? Coisa nossa. Agora, o que nós precisamos é ter a tranquilidade e a firmeza para dizer não para o modelo que está aí, romper essas amarras, furar essa bolha e partir para a alegria. Porque é muito feliz um país que encontra o seu destino e retoma as suas origens. A Petrobras está no coração do brasileiro. Você citou isso aqui, Maurício. O brasileiro tem orgulho da Petrobras. Como aqui em São Paulo, o paulista gosta do metrô. Estão falando em privatizar o metrô. E tem muita gente que olha para o metrô e fala, mas como? O meu metrô, o metrô que eu tomo todo dia? Não, a Sabesp e tantas outras coisas. Então, nós estamos ainda sob ataque. O ataque dessa turma que pensa que o Estado tem que ser pequeno é um ataque proposital. Eu sou da área de ferrovias. Na área de ferrovias se privilegiou muito o transporte de cargas em direção aos portos. Soja, milho, minério de ferro e açúcar. Quando a gente devia estar pensando em transportar cargas que a indústria brasileira produz, é transportar gente brasileira. Praticamente você não transporta pessoas. Nós temos que mudar distâncias, a média e longa distâncias, fazemos isso. É possível fazer, mas a gente tem que retomar a capacidade de investimento do Estado. E para isso nós temos que desmistificar certas mentiras. No nosso caso de CREA e CONF, no nosso caso especificamente do CREA de São Paulo, trabalhar com orçamento. O conselheiro, você foi, Renato, conselheiro, pode decidir o orçamento. Pouco tempo se dá para o conselheiro discutir o orçamento. E ele tem lá uma técnica. Olha, quando eu falei que vai ter algema, que não vai faltar, e camburão que não vai faltar, eles entregam para o conselheiro, na última hora, um aditivo à pauta que vai discutir um assunto dessa importância, não dando tempo ao conselheiro pensar, refletir, e não utilizando os bons profissionais do sistema. Tem gente lá, passou em concurso público, outros são seletistas, que podem ser aproveitados e não são aproveitados. Nós vamos aproveitar essa mão de obra qualificadíssima que o CREA tem. Lá, a CONF vai ter também, certamente, a possibilidade de qualificar e aproveitar essa mão de obra. E nós vamos trabalhar com parcerias. E para encerrar minha fala nesse ponto aqui, nós queremos tornar o sistema internacionalmente presente. Não tem sentido num país dessa importância, com essa engenharia que já foi tão forte, vai voltar a ser ainda mais forte do que era, se a gente tiver uma visão localizada. A gente tem que pensar na América Latina, América do Sul, pensar no mundo inteiro. E a gente pode fazer isso. O sistema, o CREA, é o maior orçamento dos sistemas em todo o país na área da engenharia. Vocês sabem disso, né, Ralf? É um dinheiro, uma dinheirama mal utilizada, mal aplicada, burramente e criminosamente utilizada. Nós vamos mudar isso, fazendo transparência, vamos criar um disque presidente. Eu vou dar incertas, eu quero ouvir diretamente as dores, os reclamos dos nossos companheiros e companheiras. E claro que vamos ter um grupo de pessoas que vão fazer uma ouvidoria decente, porque a ouvidoria hoje também não funciona. São aspectos que parecem que são complexos, mas são simples. Tudo começa com o interesse de romper com esse modelo. Nós somos oposição para valer a isso que está aí. Né?
Você falou, acho que o Renato falou, não sei se você falou, Francisco, candidatos, eram 8 lá no Confia. Não, 7. 7 no Confia, eram 8 em São Paulo, ficou 7, mas rigorosamente de oposição só temos nós. Porque eu tenho grande respeito com os meus adversários, não são inimigos, são adversários políticos de respeito, mas eles fazem parte do mesmo segmento, da mesma banda. Por isso que você identificou, você disse aí, Renato, que foi de alguma forma não tão dificultoso perceber isso. Porque a gente diz com clareza do lado que nós estamos. A gente está do lado do engenheiro, está do lado da engenheira, do geógrafo, enfim, dos profissionais todos que podem ter o apoio do sistema. Podem ter. A gente não aceita esse negócio de dizer, o sistema nasceu só para defender a sociedade. Não. Porque é o engenheiro que patrocina tudo isso. São as RTs pagas, aliás, paga de uma maneira absurda também. Né? Há uma espécie até de tributação, porque a empresa paga o proprietário da empresa, paga o engenheiro. Tem muita coisa errada que precisa ser mudada e a gente vai mudar. Por isso a importância do Confia também. Muito importante, Amaury, para a gente conseguir negociar alterações que estejam na esfera das autarquias e o que tiver, além disso, vamos lá no Congresso, bater na porta, mas qual te vez? A diferença entre nós, essa turma que está aí, a gente não vai lá para fazer banda de música, para aplaudir. Nós vamos dizer, a gente está aqui, o senhor senta, eu sempre digo isso, o senhor senta de um lado da mesa, eu sento do outro. Nós não estamos de mãozinha dada. O senhor faz o seu papel, cumpra a sua obrigação, nós vamos cumprir a nossa. O senhor vai nos respeitar e nós vamos respeitar. Isso quando a gente fala com o poder de uma forma altiva. E tem que ser assim. E se não for assim, nós vamos ser mais do mesmo. E nós não somos farinha desse mesmo saco. E eu me lembro muito bem de algumas passagens. Esse cara aqui, nesse final de semana, nós demos muita risada no interior, nós fomos para Araraquara, e ele começou a fazer política com... Ele tinha 12 anos de idade. Não, até antes. Mas essa história de 12 anos foi muito engraçada, porque o tio dele falou, escuta, vamos lá pegar um negócio de uma TV que não pegava bem lá em Araraquara. Então é o seguinte, tá no sangue. A gente tem isso na veia, a gente quer servir. Mas você não ensina como é que o cara tem que enxergar o interesse público. Nasce com ele. Esse cara, o tio falou, tinha 12 anos, moleque. Era moleque, você estava hoje já. Era um garotinho. Ele foi junto com o tio. A gente começa assim, a gente olha o interesse público que nasceu dentro da gente. Ninguém vem ensinar para a gente, olha meu amigo, isso aqui é coletivo, isso aqui é individual. Porque o que há em muitos segmentos é um jogo individual. Eu não tenho nada contra o empreendedorismo, acho até bacana, mas é um jogo solo. Bom, é bacana, legítimo, etc. Mas é necessário que a engenharia jogue esse jogo que você citou na sua fala, da união, a necessidade da gente estar todo mundo junto, com competências, com talentos. Tem muita gente boa. É só deixar aflorar, essa engenharia sai do limbo, sai do buraco. Porque essa gente quase meteu a engenharia no buraco mesmo. Sim. E o sistema silencioso. Sim. O Barba, você citou o deputado teu amigo Barba, que é um grande querido amigo. O Barba no começo dessa luta toda, talvez você não saiba disso aqui, vou te contar aqui, ao vivo aqui. Ele me perguntou, cara, você quer fazer tudo isso aí, é para valer, e você vai dizer isso, ou você vai ser a mesma coisa? Ô Barba, eu estou nessa luta para exatamente falar tudo que a gente está falando aqui. Nós não aceitamos isso. O silêncio que o sistema teve na época do desmonte da Petrobras é uma coisa que nos envergonha, que tira o som da gente. Como é que você pode, um sistema tão hipócrita, que nasce com uma função mais ou menos na mesma época, foi o Getúlio, foi naquele período, nasce com o mesmo sentimento e se desvia tanto de suas finalidades. Como é que pode isso? E o silêncio cínico. Lembra como é que é aquela frase? O silêncio ensurdecedor. O sistema malandramente numa quietude absurda. Então aí o Barba diz, você está com isso, vai ter um baita barulho, você não vai nem, você vai ver só o que nós vamos fazer. Barulho porque não é, a gente não quer. Quem tem razão e certeza do que está falando, não precisa gritar. A gente pode falar com tranquilidade, mas
debater o assunto em alto nível, que é o que vocês estão fazendo, por isso que esse convite foi muito bom para discutir engenharia, soberania, Perfeito. com o passado, o presente e principalmente o futuro. Futuros. Perfeito. Beleza. Durante o dia, a Morgana, sua secretária, né, reuniu algumas perguntas que foram enviadas por alguns colegas aqui, já identifiquei alguns conselheiros aqui também. E passaram perguntas. Passaram perguntas. Eu vou ver, mas Toma à olha, disposição, toma à disposição. pelo que eu estou olhando aqui, a maioria delas já foi respondida. Eu vou ler as perguntas e se vocês acharem que tem alguma complementação aqui, o engenheiro Luiz Antônio Pellegrini Bandini, o engenheiro Bandini, Grande amigo lá de Jundiaí, um abraço. de Jundiaí. Bom dia. De qual maneira a política, o CONF e o CREA São Paulo podem interferir na gestão política do governo federal para que a Petrobras cumpra o seu papel no desenvolvimento do país? Acho que sobre essa questão a gente discorreu sobre as ações necessárias, né? A gente falou de um desmonte, então, obviamente, o CREA acho que pode promover para que seja uma retomada, né? Retomada da engenharia. Só que da soberania. dando nome ao boizinho, viu? Dando nome ao boizinho. E a boiada não vai passar mais silenciosamente, não. Perfeito. E vão colocar na frente do CREA mata burro também. Certo. Porque não é possível tanta ignorância, tanta incompetência. Perfeito. E a segunda pergunta que o engenheiro Bandini faz é: como fiscalizar as empresas que trabalham em paralelo com a Petrobras, principalmente aquelas que foram privatizadas na Bacia das Almas? Acredito que o colega esteja falando aqui da refinaria que foi privatizada, no caso foi privatizada pelaquela empresa árabe, Fundo Mubadala. o Fundo Mubadala. Ora, Fiscalizar de ofício, tendo coragem para fazer isso. Eu estava dizendo num outro momento aqui, a gente não precisa ser notificado. Há um fato, porque nós temos uma coisa que a gente está fazendo, muita questão na campanha minha, do Amauri, aqui a gente sempre fala da fé pública, que o sistema tem, mais do que um sindicato, mais do que uma associação, só que tem que ter autoridade moral para usar a fé pública. É isso. Uma boa fé, né? A pergunta do engenheiro Auro. CONF e CREA, a nível nacional, a ANEEL e no estado de São Paulo, ARCESP. Então, a ANEEL e a ARCESP possuem assentos nessas agências reguladoras e de fiscalização das concessões de energia. As perguntas que não calam, conforme o engenheiro Auro. Onde estão os responsáveis técnicos e os planejamentos sobre ARTs de carga e função, daqueles que são incumbidos pela operação e manutenção do sistema? E ele complementa: observação. Quantos são esses profissionais? Quais são os nomes, cargos, cópia da RT recolhida? Por que só existe a RT de 6 gestores para uma concessionária como a Enel? Por que o CREA São Paulo e o CONFIA atuais se omitem nessa discussão? Acredito que esteja vinculado também a essa questão da essência do que é a fiscalização. Essa é uma questão confirma. Na verdade, a gente tem que rever todo o sistema, né? Tem que rever e para mudar esse sistema. Porque, na verdade, o sistema não leva essas questões para frente, ele não discute as questões. E aí, é muito importante a gente saber que nós precisamos, para mudar o CONF, para inovar o CONF, para recriá-lo, nós precisamos tentar a união de todos. Isso não é coisa que se faz individualmente, porque nós não somos candidatos a imperador do CONF. Nós somos candidatos a estar junto com todas as entidades, com todos os profissionais, para reconstruir esse CONF. Para discutir essas questões, que são questões extremamente importantes. Não só essas, como outras também, que a gente tem que discutir, como a questão da formação do profissional, como a própria revalidação de todo o sistema interno organizacional do próprio CONF, para poder ajustar até valores que hoje são cobrados exaustivamente, porque o sistema é perdulário. E nós precisamos rever esse processo todo no sistema e focando principalmente no principal objetivo nosso. Quem que é o nosso principal objetivo? Como CONF, é o engenheiro, é o agrônomo, é o profissional das geociências. Nós temos que ter essa noção clara, que nós estamos focando nisso. Por isso que a gente fala muito na questão do protagonismo. Porque nós precisamos ter atuação
em todos os setores do Estado, em todos os processos. Nós temos que ter voz. Chega de advogado, promotor e juiz falar em nome da engenharia. A engenharia tem que falar em nosso nome. E como nós dissemos no começo, se nós temos que falar, porque nós temos que falar para quê? Porque nós temos que lutar pelo desenvolvimento desse país, pelo futuro desse país. Então, a defesa das indústrias nacionais, a defesa do modelo econômico do país, a defesa de todos os engenheiros que participam hoje, que estão empregados ou desempregados, que estão... Isso cabe à Confia. E nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que estar atentos que nós precisamos reciclar uma grande massa de engenheiros, que nós precisamos trazer de novo orgulho dos jovens de estudar engenharia, porque hoje não só não vão ao vestibular, como também não terminam o curso. Então está uma evasão muito grande. E nós temos que pensar então esse país para o futuro. Então, o Confia é extremamente importante nesse processo. Os CREAs são extremamente importantes nesse processo. Os sindicatos são extremamente importantes. Os clubes de engenharia, mesma coisa. E as associações. Eu vim da associação. Eu montei a associação, ajudei, sou um dos fundadores, não sou o fundador, sou um dos fundadores, porque eu sempre trabalho em conjunto. Sou um dos fundadores da Associação dos Engenheiros e das Engenheiras de São Bernardo do Campo. Lá eu senti o que foi o reflexo desses anos todos de desmonte da engenharia. Lá eu senti o engenheiro pedindo, pelo amor de Deus, para arrumar um emprego. Lá eu senti o engenheiro não tendo condições de pagar o aluguel da sua casa. Lá eu senti o engenheiro não tendo condições de pagar o estudo equivalente ao que ele teve para os filhos. Lá eu senti o que nós fizemos com esse país nos últimos 10 anos. Nós destruímos esse país. Então é muito importante que a gente tenha essa visão de que o Confia, ele tem que buscar esse protagonismo e essa voz dentro do governo, para a gente poder, então, aí poder discutir todos os processos que a gente quer participar. Mas é importante a gente saber dessa importância, e que essa importância não é só de uma pessoa que vai ser eleito, é de um projeto, é de pessoas, é de idades, é de todos nós participando juntos. Não. E aí... Precisa responder, eu quero responder diretamente Tá, perfeito. Que o Auro fez. Ele está terminando aí, terminando. Então, meu amigo aqui, ele é ansioso. O Auro fez uma pergunta específica. Então, tá vou bom. responder especificamente. Então, e aí, bom, nessa revisão de todo o processo e tudo mais que eu falo, fazer do Confia, é olhar para o lado de que o sistema, ele não só é perdulário, como ele está cobrando demais do profissional. Então a gente precisa também rever essas anuidades. A médio prazo tem que rever. Isso é o Confia que decide. Tá? É o Confia que toca. E ele tem que ajudar todos os CREAs a participarem desse processo de reorganização das suas atividades, dos seus processos, dos seus sistemas, para que isso se reflita de cima para baixo. E que a gente passe a trazer a engenharia ao processo de debate. Ao processo de debate. Isso é fundamental. Se você não tiver os engenheiros no processo de debate, também o que nós estamos construindo? Eu sou o rei, eu sou o imperador, eu sou o cara que vou decidir tudo? Não. Nós temos que construir essa grande unidade. Nós temos não só um sistema para reconstruir, não só que trazer a valorização da engenharia, como também nós temos que lutar pelo desenvolvimento desse país, para que a gente possa haver uma inclusão de profissionais, para que possa haver uma inclusão de pessoas, para que a gente lute contra a miséria e contra a fome. Nós temos que construir um país que seja respeitado no mundo. E é isso que nós temos que buscar. É por isso que nós estamos olhando o Confia. Nós temos que trazer de volta as engenharias, as empresas nacionais. Perfeito. Então, esse é o nosso processo. Essa é a nossa visão. Antes de você responder a pergunta, vou fazer o seguinte, tem mais 2 perguntas aqui que são do Francisco Salles Vieira.
né, Francisco Salles, do grande agrimensor. foi Aí meu eu vou fazer o companheiro. seguinte, eu vou fazer logo essas perguntas, aí você já faz um apanhado geral, passa para ele e a gente já vai para o final aqui, né, que eu vou entregar o livro aí, nós vamos trocar os livros aí. Se Pode me ser? permite, eu tenho uma Pode. pergunta também, que não está Não, escrito. perfeito. precisa- Então a gente já pode botar nesse bojo. Mas se todo aqui. quiser, eu dou resposta direta e reta. Você prefere dar logo essa resposta? Mais fácil, porque o Auro, então pronto. o Auro é um colega da engenharia elétrica. Tá. Ele é dirigente de uma associação. Primeiro, o Auro precisa saber o seguinte: vamos libertar as associações hoje de uma amarra horrível que tem. Eles inventaram um instituto chamado IPE, você lembra disso? Que é para, quando a conta da associação é glosada pelo CREA, a associação vai prestar um serviço e o CREA diz: não, a conta não está em ordem. Vai procurar o IPE e deixa 10% da arrecadação da associação do IPE. Nós vamos acabar com isso. Isso é a chamada rachadinha. Isso é inadmissível. E é desvio de dinheiro público. Por isso, quando eu engrosso o que eu falo, tem gente que fala: mas como? Mas existe desvio de dinheiro público. Mas respondendo, ele fala de ARTs. Ele falou de 3 ou 4 pessoas dentro de uma grande empresa assinando por todo o conjunto. Isso está errado. E tem toda a razão. Está errado. Não é assim. As atividades ali são atividades complexas. Eu me lembro de Brumadinho. Quando houve aquele problema Brumadinho, que morreu gente, vocês lembram disso? Sim. Havia um único profissional assinando aquilo. E não é justo, não é nem justo com o profissional, nem com a própria engenharia e nem com o próprio sistema. Então é preciso que a gente vá mais a fundo nisso. Ele tem toda a razão. Auro, você tem toda a razão, porque existe o Auro e o Áureo. É um outro colega da área de ferrovias. Ele tem toda a razão, nós vamos mexer nisso, vamos ter o apoio certamente do Confia e vamos cuidar disso com toda a atenção. Por isso que eu quis dar essa resposta, porque senão ia ficar sem isso. Não dá para aceitar 3 ou 4 caras assinando a anotação de responsabilidade técnica. A gente não quer, no meu tempo era o calígrafo, lembra? Não era assim? Chamava de calígrafo. Então a gente não pode ter um sistema que permite algo desse tipo. O sujeito não vai fiscalizar, evidentemente. Sim. Então vamos fazer isso de uma forma responsável, respeitável e séria. Perfeito. Então vamos lá. Agora a pergunta aqui do Francisco Salles, agrimensor. Francisco Salles Vieira. Ele dirige 2 perguntas diretas aqui ao candidato ao CONFEA, Amaury Monteiro, sobre o tema CONFEA-CREA Petrobras, o papel da engenharia na soberania nacional. Amaury Monteiro, como candidato ao CONFEA, qual é a sua proposta para garantir que a engenharia brasileira continue desempenhando um papel fundamental na proteção da soberania nacional no setor de energia, especialmente em relação à Petrobras? Já foi praticamente respondido, mas você complementa aí o que for preciso. A segunda pergunta é: em um cenário de mudanças significativas nas demandas energéticas globais e nas tecnologias sustentáveis, como você planeja promover a atualização e a adaptação dos profissionais de engenharia registrados no CONFEA, a fim de enfrentar os desafios futuros da indústria energética e manter a soberania nacional? Essa é para o Amaury. Agora, ele fez também para o Manuel. Se você não se importa, eu já leio aquele endereçou ao Manuel, e aí, terminando ele, aí o Manuel já engata aí. Pode ser assim? 2 perguntas ao candidato ao CREA São Paulo, José Manuel. José Manuel, como candidato ao CREA-SP, como você pretende fortalecer a cooperação entre os profissionais de engenharia registrados no CREA-SP e a Petrobras para garantir a soberania nacional do setor de energia? É a minha pergunta adaptada ao CREA, né? Quais as medidas específicas você propõe para alcançar esse objetivo? Segundo, com a crescente ênfase na sustentabilidade e energias renováveis, qual é a sua visão para a engenharia no contexto da Petrobras e da soberania nacional? Como você planeja promover a inovação e a adoção de tecnologias limpas enquanto mantém a eficiência dos projetos de engenharia relacionados à energia no estado de São Paulo? Então, primeiro a Amaury, depois o companheiro Manuel, José Manuel. Em relação aos profissionais, como é que nós vamos incluí-los? Né? Como é que nós vamos incluí-los? Primeiro, nós temos um processo grande de reciclagem dos profissionais, que nós estamos
participando. E isso se constrói junto com as universidades, junto com as associações, junto com as entidades, com todas as entidades. E isso, o Confia vai realmente combinar, né, acertar com todas, na parceria com todas as entidades, e vamos destinar uma grande verba para isso. Porque nós temos que trazer o engenheiro de volta. Nós perdemos uma boa parte dos engenheiros nos últimos 10 anos, né? 10 anos mais ou menos, que foram para Uber, que foram nenhum da erudição e que nós estamos trazendo de volta ao mercado. Para isso tem um grande trabalho de reciclagem. Além disso, nós temos uma grande parte de profissionais que está na atividade, mas que precisa se adequar aos novos tempos. Então, nós temos que também promover cursos e tudo mais. Isso é uma das funções do Confia. É promover e trazer, não esses cursos que a gente está vendo por aí, que faz 2, 3 horas só para vender o produto, mas trazer cursos que sejam reais para a gente motivar os profissionais a se desenvolverem. Nós temos também que motivar, fazer campanhas para motivar os jovens sobre o futuro, contar para eles o que é Petrobras, qual a importância de uma Petrobras, qual a importância da Petrobras dentro do contexto do país. E isso para que, não só da Petrobras, como da Embraer. A Embraer foi um absurdo que se fez na tentativa de venda da Embraer para a Boeing, que hoje nós estamos perdendo os profissionais, inclusive, dentro desse processo. E nós temos que, então, como Confia, estar preocupados com isso. A Embrapa, que foi citada, ela tem uma importância fundamental para esse país. A Embrapa teve no processo todo de aumento de produção de alimentos para o país. E hoje nós vamos nos preocupar com o desenvolvimento para trazer, para superar esse mapa da fome que nós fomos incluídos nos últimos anos. Então, o Confia tem um papel importante nisso. De trabalhar os agrônomos, trabalhar as escolas, trabalhar essa relação para que a gente consiga desenvolver. Então o Confia não pode ser um mero espectador do que acontece, do que está acontecendo em termos de Brasil. Ele tem que ser participativo. Ele tem que estar lá conversando com o presidente da República, ele tem que estar conversando com os ministros, ele tem que estar participando junto com o MEC da escolha dos currículos escolares. Ele tem que estar discutindo as políticas, as melhores políticas no campo da agronomia, no campo da engenharia, no campo das geociências. Ele tem que estar participando, não só no executivo, como também no legislativo. E ele não tem que ter amarras ideológicas. Ele tem um país, ele tem ideias que brotam da onde? Daqui, das nossas convivências, dos nossos debates, das nossas entidades. E é daqui que a gente vai construir um novo Brasil. E isso que é importante a gente entender. Não é um ser que vai resolver e vai construir um novo Brasil. Não, é a união de todas as entidades, de todos os que compõem o sistema. E junto com as universidades. Então é aí que nós vamos construir um novo Brasil. E nós temos esse compromisso firme. Nós não vamos ficar alheios ao que está acontecendo no Brasil. Nós não estamos preocupados com o Convescote. Nós estamos preocupados com a engenharia, com a agronomia e com as geociências. E para isso nós temos que estar comprometidos com esse projeto. Perfeito. Manuel. Respondendo de forma... É o Salles, né? Salles. Um abraço ao Salles, querido companheiro. De uma vez que eu encontrei o Salles, foi lá em Gramado, nesse evento chamado Soiar, que eu paguei a minha passagem aérea, paguei a minha estadia, fui lá para ver o CREA Tour e o Confia Tour. 5.000 pessoas, tinha muita gente boa lá reunida, mas o valor que se dá para o resultado de crescimentos importantes das áreas tecnológicas e técnicas foi muito pequeno. Então, respondendo, Salles, objetivamente falando, vou pegar no mínimo 15%, guarda esse número, 15% do orçamento do CREA, e nós vamos ajudar a criar centros de pesquisa tecnológica em todos os campos onde puder haver isso. Por exemplo, Baixada Santista Litoral tem a ver com pesca, tem a ver com indústria naval. Vamos ajudar
a universidade, pós-universidades que lá estão, e que estão fazendo pesquisas que podem ter fomentos importantes nisso. Pensar em outras regiões do Estado com as suas especificidades. Então, vamos pegar a parte do orçamento que hoje é gasto com bobagem. Bobagem. Por exemplo, viagem de conselheiros. Os conselheiros muitas vezes têm que se deslocar do interior para fazer parte de uma reunião absolutamente desimportante. E quando tem importância, não se dá tempo para o conselheiro debater o assunto em profundidade. Nós vamos parar com isso. Vamos economizar muito dinheiro com essas discussões que a pandemia nos ensinou a fazer à distância. Quantas, né? 2020, quantas reuniões nós fizemos à distância? Eu fui candidato em 2020, é um capítulo à parte, o que aconteceu de bandalheira naquela época. Uma hora, talvez não caiba agora, num outro momento a gente conta isso. Mas nós podemos reduzir despesas onde não precisa. Por que fazer dispensa para a contratação de empresa que vai fazer a comunicação do CREA? Por que contratar advogado de fora, dispensando licitação também, dispensando o certame licitatório, se nós temos advogados do CREA? Muita coisa vão cortar, muita, viu, Salles? Muita bobagem, muita besteira vai ser cortada e vão pegar pelo menos 15%, porque eu quero falar em números para você. 15% do mínimo do orçamento nós vamos dedicar a isso. Jundiaí é um exemplo. O Bandini perguntou de Jundiaí. Fez uma pergunta antes aí. Jundiaí tinha um centro tecnológico a se desenvolver e que não foi para frente. E que é uma aspiração daquela região tão importante. Eu fui com você lá para Araraquara, em São Carlos. São Carlos é outra região importantíssima de indústrias e desenvolvimento. Nós temos que estar presentes ali, mas temos que levar recurso. Além do discurso, além da retórica, concretamente nós vamos levar recurso. E vamos libertar as associações e colocá-las num jogo igual. Tem associação, eu posso citar algumas aqui, mas talvez eu seja um pouco descortês de fazer isso, mas é que eu tenho vontade de dizer, tem associação que ganha 500 mil reais por mês, e tem associação que não recebe praticamente nada. Essa do Auro recebe 10 mil reais por mês. A Damantina, pronto, vou falar um nome, eu não ia falar, mas eu falo. 500, algo ao redor de 500 mil reais por mês. Aonde está a cabeça dessa gente? Porque é amigo, é próximo, vamos acabar com esse critério. O critério vai ser critério de excelência, vai ser de interesse público, de novo aquela história de interesse público que a gente falava aqui, né? O interesse coletivo. A associação prestou um serviço, recebe na boca do caixa. Não tem pressão política para fazer uma rachadinha de 10%. Vamos acabar com todas essas bobagens. Vocês estão conhecendo um pouco mais. O conselheiro conhece, o ex-conselheiro conhece tudo isso. Né? O Renato conhece. Você não foi conselheiro lá, não. Meu querido Francisco Gonçalves. Mas é isso, eu fui conselheiro um tempo atrás. A gente vem da vida associativa. Eu fui muito jovem, eleito em 2 mandatos do Instituto de Engenharia. Depois eu fui presidente da Associação de Engenheiros do Guarujá. E a gente sentiu de perto que a associação pode fazer muita coisa, que as instituições tradicionais de engenharia, os fundadores, né? Você vai ter uma reunião em breve sobre isso. Os fundadores, as precursoras. As precursoras, as entidades que criaram todo esse ambiente, merecem mais respeito. Por isso esse livro aí que a gente fez fala: a engenharia merece mais uma transição necessária, que é um período de transição importante. Perfeito. Zé Manuel, Maurinho, eu tenho uma pergunta que não está no script, né? Aqui não tem nada combinado, gente. Esse programa está sendo gravado, as perguntas foram encaminhadas durante o dia. E eu não sabia das perguntas também, porque já está circulando, né? Não dá, né? Mas esta aqui é inédita. Bom, eu já participei da criação, né? Sou sócio fundador da Associação Profissional de Geógrafos, né? Então já passei por associação, já fui por 2 mandatos conselheiro e agora eu sou sindicalista. Então, como sindicalista, né, eu tenho que falar das relações sindicais e das questões dos trabalhadores, de todos os trabalhadores, né?
Estamos tendo agora um concurso para profissionais, para administrativo, né, no Confecre. Eles prorrogaram. Então isso Prorrogaram, foi né? um concurso muito mal apresentado na reta final de uma campanha eleitoral, com toda a cara de fazer um cadastro. Deu essa impressão. Perfeito. Você, Samuel, também teve essa impressão? Uma coisa estranha. Mas vejamos, né? Temos uma grande quantidade de profissionais lá dentro no CREA que dão suporte aos conselheiros para fazer as atividades, os eventos, para administrar os processos, né? Para fazer divulgação, pessoal de comunicação, enfim, alguns trabalhos contratados, mas muitos colegas que estão lá como concursados, que são funcionários do sistema Confea-CREA. Certa ocasião, fui a uma plenária e chegando na porta tinha um movimento grevista dos funcionários do CREA São Paulo. Fui lá conversar com os companheiros, falei, nossa, eu nem imaginava que isso poderia acontecer. Aí fui entender como funcionava. Naquela época eu não era diretor sindical, ouvi o que os colegas tinham a falar e falei assim, olha, eu vou levar isso aí lá para dentro do plenário, eu sou conselheiro. Levei para dentro do plenário e o assunto não ganhou destaque, foi voto vencido, isso não interessa, isso não vem ao caso, isso não é o tema. Quando era assim o tema, horas votos, o pessoal que proporciona fazer aquela reunião no plenário não estava sendo ouvida, né? Então, sem querer fazer média aqui, nada disso. Objetivamente, o que os colegas Amaury Monteiro e Zé Manuel têm em seu plano de trabalho, se tem alguma coisa em seu plano de trabalho, para a valorização dos profissionais do sistema Confea-CREA, do nosso administrativo. O trabalhador do sistema CREA em São Paulo merece todo o respeito, não é só porque a gente está num processo eleitoral e está pedindo voto. Não. É porque é uma burrice você ter uma mão de obra qualificada ali que pode prestar um bom serviço e subutilizar isso. Hoje eles são subutilizados. Alguns são colocados de lado, afastados, porque não atenderam a algum interesse político. Nós vamos acabar com isso. Vamos prestigiar o bom profissional. Tem gente, como você falou, que é concursado e tem gente seletista também que trabalha direitinho. É híbrido ali. Sim. Tem muita gente boa. São cerca de 600 funcionários, um pouco mais que isso. Tem gente muito boa. O conselheiro, no passado, tinha mais esse apoio que você se referiu, Renato. Nessa atual gestão, eles tiveram a calhordice de cortar essa assessoria. Então, os conselheiros não estão recebendo os processos com aquele grau de acuidade e de preparo que os auxiliares do próprio sistema faziam. Infelizmente, isso no meu tempo ainda tinha um pouco mais também, quando fui conselheiro. Não, isso não está acontecendo, porque eles tiveram a coragem de cortar isso. É um absurdo. Então, nós vamos prestigiá-los, libertar os conselheiros, valorizá-los, porque quando a gente libertar a associação, libertar o conselheiro, concretamente dizendo, conselheiro, você vai usar o seu tempo para coisa inteligente. Você vai ter assessoria de quem vai estar ali pegando orçamento, discutindo em profundidade isso, aquilo, vai trazer um relatório bem fundamentado para você, e você vai fazer a boa política. O conselheiro tem que fazer a boa política. Isso que você fez. Você chegou no conselho, foi na Angélica? Isso, Angélica. Você chegou lá, viu aquela muvuca, não é assim que se diz popularmente, viu o que fez um bom homem público? Olha, eu estou falando disso, eu estou te conhecendo hoje, Renato. Gostei da sua atitude. Você viu aquilo, que sabia o que era aquilo. Mas quantos conselheiros passaram direto sem querer saber o que estava acontecendo? Você parou, ouviu e levou para o plenário. Foi voto vencido, mas fez sua parte. O que a gente quer é esse conselho que seja capaz de ouvir as pessoas, ouvir com respeito, com interesse, não com aquele espetáculo que é muito comum na tourada. O sujeito vai torear o touro que vai passar bravio. Não. Vamos entender por que você está bravo. Qual é a razão da sua dor, do seu sentimento de inferioridade? Porque foi um sentimento de que ele não pode. Porque isso é ruim psicologicamente, inclusive, a cabeça do indivíduo. Mas vamos parar com essas bobagens.
São bobagens, mas são bobagens que se incrustaram nesse sistema que está aí. Por isso nós somos oposição a tudo isso. Nós vamos derrotar essa gente para a alegria do sistema. E tem gente que está, inclusive, torcendo pela vitória sem poder declarar isso. Eu conheço muita gente que diz assim, nós estamos lá, vocês, mas não podemos falar, porque nós temos momento de retaliação. Porque tem retaliação, tem atitude que é uma atitude nada democrática, vai para cima do sujeito, que ameaça a associação, tudo isso vai acabar. Fez o seu serviço, não importa se está com a gente, se não está com a gente, está com a engenharia, vai ter o seu resultado e pronto. É simples assim, não tem por que fazer essa celeuma. Me parece essa gente que está lá, me parece aquele velho aprendiz de feiticeiro. Eu sempre digo isso, brinco com isso, digo assim, o aprendiz de feiticeiro sabe o que faz? Faz um feitiço, manda chover. A chuva começa e ele morre afogado, porque ele era aprendiz, ele não conseguia mandar parar de chover. E a chuva continuou e morreu afogado. E me parece, essa gente parece isso. São espertalhões, nanicos, gente sem nenhum conteúdo e sem nenhum preparo intelectual, inclusive. Nós estamos aí estudando, esse aqui é professor, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, estou no 12º livro, escrevo, esse livro está aqui, é um livro que a gente escreveu só para essa campanha, eu tive colaboração de muita gente, inclusive do Amaury, antes do Amaury virar candidato ao Confia, estava nos ajudando lá, né, Amaury? Todo mundo junto. Então o que nós queremos é isso, seriedade, tranquilidade, mas muita firmeza. Vai dizer não para muita gente, vai se aborrecer. Agora, estou tão preocupado com o aborrecimento do picareta que você não faz ideia. Eu perco até o sono. Perco o sono. Bom, sono eu tenho um bom sono, viu? Porque eu passei a usar o meu CPAP de novo. E eu uso também. Aí a pileia foi embora. Eu estava escrevendo muito à noite, porque sem o CPAP eu acordava de sobressalto e escrevia. Agora a produção literária vai reduzir um pouco, mas eu não estou ameaçado de tomar o negócio de noite assim, é complicado. Né? Mas é isso, ó, é uma alegria grande falar. Respondi a tua pergunta? Perfeitamente. Agora deixa eu responder. Eu tenho muita amizade por muitos bons profissionais que tem dentro do CREA. CREA São Paulo. Eu conheço o pessoal do CREA São Paulo. São profissionais de altíssimo nível. São seres humanos, além de tudo. Além de tudo, são seres humanos apesar de tudo. Porque eles são muito vilipendiados, são muito pressionados para fazer o jogo sujo. Para fazer o jogo sujo da direção do CREA São Paulo. E isso a gente tem que acabar. Isso não precisa ser sindicalista, não precisa ser qualquer coisa. É respeito humano, é respeito ao profissional, é respeito a pessoas que estão lá para fazer um trabalho extremamente importante para toda a engenharia, por mérito próprio. Eles foram lá, eles passaram em concurso, eles foram contratados, eles têm um trabalho feito e devolvido ao trabalhador. Agora eu tenho visto companheiros meus, que eu conheço, não trabalhei dentro do CREA, mas eu trabalhei na associação e tive contato com eles, sendo transferido de local porque não atendeu a um determinado reclamo de uma pessoa. Então são os donos do poder, são os faraós, com suas cortes, tá? Que atuam dentro do sistema e que perseguem as pessoas porque querem fazer o trabalho de acordo com o que é planejado, do que está escrito, do que a norma diz, do que como o engenheiro gostaria de receber, atender o mais rápido possível, mas infelizmente esse sistema está poluído pelas pessoas estarem exigidas pelo aspecto político da coisa. Você me apoia, eu te apoio. O exemplo que ele deu de Adamantina é isso. Tem uma pessoa que apoia o atual presidente, então ele ganha mais, apesar de ser uma cidade de 30 mil habitantes, ou um pouco mais, sei lá quanto, ele ganha muito mais do que ganha um Santo André, ou do que ganha um São Bernardo, ou do que ganha um Santos, ou do que ganha... então, essa distribuição desigual. E isso se reflete também no trato com o profissional do CREA, um completo desrespeito. Isso vai mudar.
No Conf é a mesma coisa, isso vai mudar. Eu, como você, também já fui sindicalista, também já participei de associação, também já fui de profissional de informática a diretor de empresa, tá? Então eu conheço todo esse caminho e sei como respeitar o ser humano e como respeitar os profissionais. Isso vai acabar. Os profissionais vão ser treinados, vão receber os salários adequados, vão receber vão ser respeitados profissionalmente. E ai de quem não respeitar. Tá? Ai de quem não respeitar. Nós não precisamos de vassalos. Nós precisamos de profissionais que estão lutando que também estão lutando pelo engrandecimento do sistema Confecreia. E é eles que nós vamos valorizar. É eles que nós vamos valorizar. Não vamos perseguir ninguém. Para com esse negócio de perseguição. Para de exigir de profissional, como eu vi na última eleição, que eu fui acompanhar na última eleição que teve, eu apoiava o Zé Manuel já naquela época. E 2020. E teve um profissional do sistema que esqueceu que ele era profissional do sistema e que ele tinha como obrigação preservar a entidade que ele representava, que era o CREA. Por quê? Porque ele estava sendo pressionado a isso. Não porque ele quisesse fazer isso. E ele me desrespeitou. Mas a gente precisa não pensar no sentido de que, não, nós precisamos agora dar o troco a ele. Não, nós temos que ensiná-lo de que é muito importante o sistema Confecreia e que ele deve satisfações, deve ações e deve atitudes ao sistema e não a uma pessoa, não a um imperadorzinho de momento, não a um farolzinho que quer levar a sua corte junto. Então, nós temos que rever esse processo e dar apoio a esses bons profissionais, porque tem bons profissionais no sistema. Gente muito boa, que às vezes é obrigada a fazer coisas para não perder o emprego, ou para não ser jogado, como a gente falava. Durante muito tempo eu morei em São Bernardo. A gente falava, quando você queria, naquele tempo, há muito tempo atrás, quando queriam mandar um funcionário encostar, mandava ele carimbar tilápia na beira, na represa Billings, entendeu? Então, não é isso. Para com isso. O sistema não é para isso. O sistema ele existe para atender aos engenheiros, aos agrônomos e aos profissionais das ciências. E para isso tem que haver respeito pelo profissional da engenharia, o profissional do CREA. Eles conquistaram um espaço, eles conquistaram o direito de estar lá. E nós temos que treiná-los para que eles melhor consigam fazer a sua profissão, exercer a sua profissão. E é assim que eu quero tratar o sistema Conf e o sistema CREA. Quero acrescentar uma coisinha só simbolicamente, que é o seguinte. Tem uma discussão dentro do sistema que é a presença dos advogados, né? Que ocuparam juízes, promotores, ocupando o lugar do engenheiro. Isso é uma verdade que não pode acontecer. Mas me lembrou aqui, só para sintetizar e encerrar minha fala aqui, olha, mexa com o advogado para você ver o que a OAB faz. Pois então, a partir de agora, mexa com o engenheiro, você vai ver o que vai acontecer. Acabou essa história de deixar barato. Mexeu com o engenheiro, mexeu com todos nós. Nós vamos nos unir e vamos para cima. E vamos para cima de maneira legal, de maneira respeitosa, mas de maneira firme. O CREA não é uma padaria, não é para fazer média. O CREA é uma instituição séria que precisa se dar o respeito, porque ela tem um enorme compromisso com a sociedade e com a engenharia de forma geral. Nós não podemos deixar barato. Então, por isso que é diferente estar com a gente. Por isso que a gente vai pedir o seu voto. Você que está ouvindo aí, você que está vendo a gente, eu posso pedir o voto? Eu vou pedir esse voto. Eu vou cantar, nós vamos pedir esse voto juntos. Você, votando na gente, não só vote, porque a gente não está só pedindo simpatia, viu? Claro, Francisco, claro, Renato, a gente quer simpatia, mas a gente quer mais que isso. A gente quer que você, que está nos vendo, se transforme num leão, que vá para cima, que vá para a rede social, vai para o seu Instagram, vai para o seu Facebook, vai para o seu WhatsApp, onde você
LinkedIn, né? Onde você pudesse manifestar, assim, eu conheci o candidato ao CREA de São Paulo, o nome dele é Zé, se quiser o nome, Zé Manuel, é Zé no CREA e é a Mauri no Confia. É isso que a gente está pedindo seu voto, mais do que apenas chegar no dia 17 e votar, até lá se transforme no guerrilheiro, numa trincheira de luta pela democracia na engenharia. É isso. Muito obrigado. Ok. Poxa vida, Muito olha, bom. Então, só dar a mensagem final. Então, perfeito. eu acho que vamos encerrar, né? Só um minutinho. Na verdade, eu ia pedir assim para a gente encerrar da seguinte maneira. Eu ia falar para os candidatos, falar assim, olha, temos um público potencial de 10 mil engenheiros com crachá verde, né, próprios, e cerca de 30 mil engenheiros contratados no sistema Petrobras. Mandem o recado para esses potenciais eleitores. E o Zé já se adiantou, já não estava nada combinado, então eu pedi para o Mauri também fazer. Não, eu queria sugerir, antes de fazer as considerações finais, a gente trocar os livros, né? Porque a gente só entrega os livros aqui. Esse aqui eu quero entregar para você, Renato. Muito obrigado. Esse aqui para você, Francisco. Ok, muito E obrigado. simbolicamente a todos eu vou deixar alguns nós. Tá. Esse livro foi feito com muito esforço, que todos nós, a Mauri participou também, é uma contribuição nossa. E diz assim: a engenharia merece mais, como eu tinha dito, uma transição necessária, um novo CREA de São Paulo. Maravilha, Bom, muito muito bem. obrigado. Muito obrigado. E agora eu quero passar as tuas mãos muito aí. obrigado. O livro Petrobras a Petrobras fatiada. Nunca mais, Que seja com o seja para a gente símbolo. aprender a história e nunca mais permitir isso. Para nós selarmos esse apoio aqui do Cid Petro aos companheiros José Manuel e a Mauri, a presidência do CREA São Paulo e a presidência do Confia. Eu quero só dar um recado, ou eu dou no final, Vamos passar aí as considerações finais. Eu acho que ainda falta o Mauri. Não, a Mauri. Exatamente, fazer exatamente. a solicitação. A Mauri faz aí e depois a gente encerra aqui. Perfeito. Olha, eu queria agradecer esse livro. Eu queria agradecer à Petrobras pelo que fez pelo Brasil, ao Cid Petro Unificado de São Paulo pelo apoio. E eu queria dizer aos 10 mil profissionais de engenharia que estão dentro da Petrobras, mais os 30 mil terceirizados, que essa é uma grande oportunidade. É uma oportunidade da gente mudar, inovar e reconstruir o Brasil, a Petrobras e o sistema Confia-CREA. É uma oportunidade única. Então eu queria agradecer a todos vocês e pedir a vocês que no dia 17 de novembro votem, participem da eleição do Confia-CREA e votem na dupla, a Mauri para o Confia e Zé para o CREA São Paulo. Muito obrigado a vocês e agradeço de coração. Nós temos um país para mudar, nós temos uma Petrobras a fortalecer, nós temos uma engenharia a reconstruir. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado. Gonçalves. Eu agradeço aí a presença de vocês aí, né, dos companheiros aí, e que esse seja um passo que a gente dá rumo a essa convergência de forças entre o sistema de engenharia e o sistema Petrobras, para a gente construir um país melhor, para a gente construir um país soberano, para construir uma Petrobras forte, para refazer, né, tudo aquilo que foi destruído aí nesse processo de fatiamento. E eu quero também, porque muitos companheiros que vão assistir a gente não são necessariamente petroleiros. Né? Eu vou fazer de tudo para isso aqui chegar aos companheiros da Sabesp. Nós estamos na luta. Segunda-feira tivemos agora lá o abraço no Parque da Moca, lá da Sabesp, nessa luta contra a privatização da Sabesp, os companheiros da CPTM, os companheiros do metrô, os companheiros do engenheiro metalúrgico, os companheiros de todos os ramos que estiverem nos assistindo. Essa é uma oportunidade de ouro, essa é uma batalha muito grande para nós retomarmos essa luta e sermos vencedores.
Nós investimos, a Petrobras investiu muito dinheiro no programa de mobilização da indústria nacional do petróleo, quando nós qualificamos milhares de engenheiros no Brasil inteiro, né, com as mais diversas qualificações em planejamento, controle de qualidade, gerenciamento, né, ou seja, uma série de coisas, e que hoje esse cara está vendendo pastel na feira, o cara está puxando Uber, entendeu? É para você essa mensagem. Tá? Você que um dia já participou do Promimp, é a hora de nós selarmos esse pacto em torno da eleição do José Manuel para o CREA São Paulo e o companheiro Amaury para o Confer. Obrigado. E com essas palavras do companheiro Gonçalves aqui, me ajudando a mediar esse evento, a gente encerra esse evento agradecendo muitíssimo a presença do colega Amaury Monteiro, candidato a presidente do Confer, e do colega Zé Manuel, candidato a presidente do CREA São Paulo. A gente então encerra aqui diretamente do Unificado, Sindipetro Unificado. Estamos aqui na sede da Regional São Paulo. Agradecemos a todos aqui, a equipe presente aqui também que está fazendo a gravação. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos colegas. Obrigado. E com isso nos despedimos. Até a vitória. Até a vitória. Até a vitória.